No Saber Direito, a transformação digital e o direito, entenda o que é a privacidade, a proteção de dados e os direitos dos titulares previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As aulas são com o professor Daniel Stivelberg. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Stivelberg e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre direito digital, especificamente sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. É uma legislação bastante interessante e a gente vai percorrer no transcurso dessas 5 aulas vários pontos da legislação, mas antes vamos entrar em alguns pontos de propedêutica, de zetética, explicando o que fundamentou a existência de uma lei de proteção de dados. Eu sou especialista em Direito Constitucional pelo IDP, sou advogado com pós-graduação em Relações Internacionais pela UNB e também bacharelado em Relações Internacionais pelo Unicuritiba. É um prazer estar contigo aqui nesse dia de hoje. A nossa primeira aula vai ser relacionada à transformação digital e direito. Em seguida, a gente vai conversar um pouquinho sobre as origens da proteção de dados, da privacidade, para entender a criação das normas, de onde elas afluíram. Depois iremos conversar na terceira aula sobre princípios e definições da LGPD, que é extremamente importante, dada a natureza das normas desse novo normativo. E na aula 5 a gente vai falar de responsabilidade. Na aula 4 falaremos dos direitos dos titulares, que é uma forma de exercer esses direitos face aos agentes da cadeia de tratamento. E também na aula 5 falaremos sobre responsabilidade e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tateando um pouquinho sobre segurança da informação, que é um item bastante importante da legislação. Passaremos agora a falar um pouquinho de transformação digital e direito, nossa primeira aula de hoje. A gente tem vivenciado uma transformação digital das relações econômicas e sociais. Essas transformações são extremamente profundas e têm trazido mudanças na forma do agir humano, na forma como as empresas se organizam, na forma como os governos empreendem seus serviços públicos, na forma como as indústrias produzem seus produtos e assim por diante. Essas mudanças elas foram muito bem caracterizadas num livro escrito por Klaus Schwab, chamado A Quarta Revolução Industrial, onde ele estabelece alguns critérios, algumas nuances, características desta fenomenologia da Quarta Revolução Industrial e como identificar a sua diferença em relação a outras revoluções, como, por exemplo, a Revolução Industrial anterior. Algumas dessas características são mudanças exponenciais. Nós temos uma mudança muito grande naquilo que a gente chama de Lei de Moore, que foi pensada ainda na década de 60 por Robert Moore. E ele verificou que existia uma constante entre o crescimento e a capacidade de processamento de dados e o número de transistores inseridos numa pasta de silício computacional. Essa tendência, segundo ele, se mostrava que cada chip poderia armazenar o dobro de informações a cada 18 meses. Essas transformações exponenciais, elas perpassam toda a atividade de computação e isso trouxe diversas transformações na vida e na sociedade. Em seguida, nós temos uma amplitude e profundidade grande dessas transformações. O que isso significa? Significa que a transformação digital ela não conhece fronteiras. Ela vem impactando o setor primário, secundário, terciário, governo, a própria democracia, com diversos temas extremamente atuais que nós vemos debatendo. Em seguida, percebe-se que existe uma conectividade ubíqua. O que significa uma conectividade ubíqua? É uma conectividade onipresente. A gente tem uma tendência a ter conectividade em todos os lugares em que nós estivermos. Isso permite transformações importantes, como, por exemplo, a capacidade de coletarmos dados, coletarmos informações, trabalharmos essas informações e transformá-las em conhecimento para que a gente possa tomar decisões informadas sobre o nosso mundo. Em seguida, nós temos o software e algoritmos especializados, que é basicamente sequências de ações finitas automatizadas para resolver problemas. Tudo isso junto tem sido aquilo que a gente tem denominado de Quarta Revolução Industrial. Quais são as características das organizações que pertencem a essa Quarta Revolução Industrial? A gente tem uma tendência de transformação das empresas e mesmo do governo numa forma de modelo organizacional de plataforma.
né? O que significa uma plataforma? Significa a redução de intermediários e a conexão entre partes por meio de um ambiente virtual, né? Isso é uma tendência que tem acontecido nos mais diversos ramos dos negócios. Isso permite efeitos de rede, efeitos de lâmina e navalha, como, por exemplo, o uso de alguns produtos para captar demanda para outros produtos no seu ecossistema. Alguns exemplos. É muito comum a gente adquirir alguns hardwares e dispositivos por preços mais baixos, de modo com que esses hardwares nos habilitam a consumir produtos digitais numa plataforma, onde de fato há a criação de valor, né? Isso tem acontecido com cada vez mais frequência em vários ramos, não apenas no ramo da tecnologia em si ou dos serviços. A gente tem um processo de inovação aberta, que a gente chama de open sourcing, ou open innovation, né? As empresas cada vez mais captam no mercado profissionais para desenvolver novos processos, novos padrões. O governo mesmo tem começado a se utilizar dessas formas de hackathon e assim por diante. Tudo para quê? Para que a gente possa coletar do conhecimento disperso da sociedade interesses importantes para a coletividade, para a melhoria de serviços, para a melhoria de produtos. Em seguida, a gente tem uma desintermediação e multicanalidade, né? As organizações elas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, independentemente do dispositivo que nós tenhamos. Isso também tem acontecido com o governo. A gente passa a ter um processo de produto como serviço, né? O produto ele deixa de ser o grande valor agregado e as organizações passam a prover serviços a partir desses produtos. A gente dá como exemplo a venda de motores de avião, né? Antigamente a venda de motores de avião ela acontecia entregando o produto tangível para a companhia aérea que adquiria a titularidade daquele produto. Hoje não. Hoje a tendência é que as empresas que construam esses motores de avião, elas cedem esse produto para as companhias aéreas, que numa relação locatícia, aparentemente, ela oferece serviços atrelados à manutenção desse produto. E é ali onde ela monetiza de fato e não mais na construção de tangíveis, né? Isso é o processo que a gente chama de servitização do parque fabril, né? É um processo de tendência e que vai perdurar por longos e longos anos, a ponto de a gente não mais conhecer a fronteira entre os setores. E o último é a prevalência do acesso sobre a titularidade, né? A gente chama de uberização da economia, enfim, economia compartilhada ou economia sob demanda. É basicamente o desejo que as pessoas cada vez mais têm de ter acesso a um dado bem e não necessariamente possuir, ser dono daquele bem. A gente está em busca mais da fruição, do gozo da coisa, do que de deter a titularidade daquela coisa. Alguns exemplos de transformação digital, né? É importante a gente ver que até 2025 já existem algumas projeções, perspectivas de grandes transformações da economia e da sociedade. Vamos ver algumas delas para que fique um pouco mais tangível antes de a gente entrar de fato no nosso tema de proteção de dados. A gente tem até 2025 a perspectiva de existir uma presença digital de 80% da humanidade. O que é essa presença digital? Seria o nosso avatar nas redes sociais, nas plataformas, enfim, essa grande pegada digital que a gente vai deixando nessa esfera eletrônica. A gente tem a tendência de cada vez mais usar dispositivos vestíveis, né? O que é isso? É o uso de roupas inteligentes, roupas conectadas. A perspectiva é que até 2025 nós tenhamos 10% das pessoas com alguma conexão diretamente vestida, né? Seja um relógio inteligente, seja uma camisa de malha que consiga identificar alguma variação da temperatura corporal e assim por diante. Isso é extremamente relevante para a solução de problemas públicos. Computação ubíqua, né? A gente já havia falado anteriormente que a perspectiva até 2025 é que 90% da humanidade esteja conectada em alguma forma de conectividade, seja via banda larga, seja via Wi-Fi, seja via outro tipo de funcionalidade. Nós temos aqui a questão do supercomputador de bolso. Todos nós já carregamos, em alguma medida, supercomputadores no nosso bolso, que são os smartphones. E a tendência é que 90% da população tenha algum tipo de smartphone até 2025, que é basicamente uma capacidade computacional fenomenal na palma da mão de todos nós. Armazenamento livre e ilimitado, né? A tendência é que nós tenhamos cada vez mais acesso a serviços em nuvem para armazenar os nossos dados e as nossas informações e assim por diante. Internet das coisas, né? Outra transformação digital que até 2025 trará profundas transformações no tecido social.
A expectativa é que tenhamos 1 trilhão de sensores conectados até 2025. Conexões das lavouras, conexões da indústria, conexões no governo, conexões nas nossas roupas, tudo conectado e conversando entre si para a melhoria do bem-estar social. A primeira cidade com mais de 50 mil habitantes sem semáforos, essa é a perspectiva para 2025. O primeiro censo populacional com fontes totalmente a partir de Big Data, essas grandes massas de dados desagregadas que os algoritmos e os softwares especializados têm capacidade de agregar e traduzir em conhecimento, em algo inteligível para a gente entender o mundo, né? 10% da frota americana deve ser de carros autônomos até 2025 e assim por diante. A gente tem, na verdade, um mundo bastante interessante de transformações. O que emerge dessa realidade, né? O que emerge dessa realidade, basicamente, é aquela economia do intangível, né? A gente está se transportando numa economia da materialidade, né, das coisas escassas, da titularidade, para uma economia da ausência de escassez, da escalabilidade, do direito de acesso, né, das pessoas a fruir das coisas. Quais são as características dessa economia intangível, né? A gente tem um livro muito interessante chamado Capitalismo Sem Capital, escrito pelo Westlake, que fala basicamente dessas características, o porquê que a economia atual é diferente e por que precisamos de normas, né, de um direito que seja aderente a essas novas realidades. A primeira característica que acho muito importante dizer é a escalabilidade, né? A economia intangível, ela traz esse fenômeno da ausência de escassez. Outrora nós tínhamos a titularidade de bens específicos, hoje nós temos condições de reproduzir esses bens a escalas infinitas. Como, por exemplo, o padrão de uma rede de fast food, né? O padrão de uma rede de fast food é uma propriedade intelectual escalável indefinidamente. E é ela que define o nosso prazer em estar num determinado restaurante, porque a gente sabe a qualidade do prato, a gente sabe a qualidade do atendimento, tudo aquilo vinculado à própria marca. Efeitos de rede, né? A questão dos efeitos de rede é extremamente relevante, porque na medida em que nós temos um mercado formado principalmente de plataformas, a gente começa a perceber valor na participação das pessoas. Quanto mais pessoas participam da nossa rede, mais valor ela tem. Quanto mais pessoas têm um aplicativo de mensageria no celular, mais sentido faz a gente ter esse aplicativo. Quanto mais pessoas se utilizam de uma plataforma de acesso a veículos, por exemplo, mobilidade, táxis, etc., mais sentido faz a gente ter esse aplicativo no celular, porque você tem um efeito de rede. Quanto mais motoristas colaboradores se juntam à plataforma, mais benefício traz para aqueles que estão no lado do consumidor. Efeitos de transbordamento, né? Ainda, só retornando um pouquinho aos efeitos de rede, acho que eu tenho um exemplo aqui que é muito interessante, que é o exemplo da plataforma de busca, né, que adquire uma base de dados de um aplicativo que define o trânsito, né? Por exemplo, a gente tem aplicativos que verificam quanto tempo eu vou levar para chegar até a escola, até o trabalho, etc. Esses aplicativos de mobilidade, de identificação de trajeto, etc., esses aplicativos se beneficiam de uma base de dados maior quando eles são integrados a outras bases de dados, é exemplo de um motor de busca, como aquele que nós usamos na internet. Isso tem acontecido na economia intangível e tem aumentado de forma absoluta o bem-estar social das pessoas, né? Por isso que regras como, por exemplo, de competição, né, o direito antitrust, ele vai necessitar de uma nova leitura. A gente deve perseguir a competição por si só ou a gente deve buscar o aumento do bem-estar social? Essa é uma pergunta pertinente. Transbordamento, né? Com o efeito transbordamento, os ativos intangíveis, eles querem dizer que é difícil você conter aquela característica, aquela solução, aquela inovação em fronteiras empresariais. É diferente, por exemplo, quando você tem um veículo que está estacionado na garagem da tua empresa com um portão e correntes. O ativo intangível, ele não tem essa característica. Ele é facilmente replicável, copiável. Então a gente precisa de normas de propriedade intelectual, de direitos autorais, muito mais robustas, muito mais sofisticadas para proteger o valor da inovação, né? A gente tem um exemplo de smartphone. O primeiro smartphone de tela a toque que surgiu ainda em 2007, ele foi amplamente copiado pelos concorrentes, né? E isso é muito complicado, você fazer uma busca pela titularidade da propriedade intelectual. Então você tem um benefício que se espalha de alguma medida. E dados,
Dados são um grande exemplo de ativo intangível que é pervasivo, que está em todo lugar e que a gente consegue agora dar significado a essas informações. Transformação digital e conectividade. No Brasil, especificamente, a gente tem a perspectiva de investimentos da ordem de 465 bilhões de reais em tecnologias de transformação digital. O que são essas tecnologias? Até 2023. Okay? Nuvem, okay? Internet das coisas, Big Data, segurança da informação, inteligência artificial, robótica, realidade virtual e aumentada, redes sociais, impressão 3D, blockchain, enfim, uma miríade de serviços que transformam a realidade como nós vemos, desde a forma como nós entendemos o dinheiro, passando pela forma como nós nos mostramos ao mundo, como que resguardamos a nossa privacidade. Do ponto de vista da infraestrutura e de conectividade, as perspectivas de investimento são da ordem de 420 bilhões de reais até 2023. Né? São investimentos em banda larga, em conectividade, em mobilidade. Esses dados são do IDC, fonte primária do IDC, que é uma consultoria global, que foram compilados pela Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. O que significa uma economia e sociedade movidas a dados? Né? Quando a gente fala que dado é um grande exemplo de ativo intangível, né? Hoje a gente tem a capa da The Economist, hoje eu digo já há alguns anos, né? Que mostra os dados como o novo petróleo, a gente tem interesses diversos relacionados a dados em si para extrair riqueza, extrair valor, seja publicidade, seja para a medicina, seja para a saúde, seja para o governo. O que significa em números quando nós falamos de economia e sociedade movidas a dados? Né? Para a gente ter uma ideia da data esfera, que é basicamente a quantidade de dados que transitam pelo globo, né? A quantidade de informações que a humanidade tem gerado, as coisas têm gerado, a gente pode se referenciar a um estudo muito interessante do próprio IDC e da Cisco, né? Que falam que até 2025, a tendência é que nós tenhamos 175 zettabytes de unidade de informação. 175 zettabytes significa uma quantidade de dados que só poderia caber em CDs de HD, que dessem volta no globo, fossem até a Lua e voltassem da quantidade de informação necessária, da quantidade de CDs necessários para armazenar todas essas informações. Né? 1 zettabyte representa 1 trilhão de terabytes. É um conjunto incomensurável de informações e que nós agora conseguimos, a partir das tecnologias, trazer valor, começar a compreender essa realidade que está oculta aos nossos olhos. A partir de 2014, a gente já teve um crescimento do fluxo de dados transfronteiriço que superou o fluxo transfronteiriço de comércio e finanças. Né? Isso é um outro elemento que diz muito da importância econômica também da economia baseada em dados. Até 2023, a tendência é que nós tenhamos 300 exabytes de dados de fluxo de informações entre os países. 300 exabytes é 1 seguido de 18 zeros. Né? A gente está falando de fato de informações aqui que são pouco facilmente entendidas e compreendidas. E a gente começa agora a se preocupar onde os direitos das pessoas ficam, né? De que forma que a gente começa a assegurar que as pessoas tenham seus direitos resguardados, não tenham sua privacidade violada, não tenham suas informações vazadas. Né? Essas preocupações começam a emergir com cada vez mais intensidade, especialmente com o advento da era da computação, ainda na década de 50 e 60. Mas essa discussão é um pouquinho mais antiga e a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Boa parte do fluxo de dados nem vai ser feito mais entre pessoas a partir de 2023, mas entre aquilo que a gente tem chamado de comunicação máquina a máquina, né? O M2M, que é basicamente a nossa geladeira se comunicando com a geladeira do supermercado, deixando pronto lá um produto que ela entendeu que está faltando e que a gente vai precisar ter na ceia de Natal, por exemplo. Em 2022, a tendência é que a gente gere o fluxo de dados equivalente àquele fluxo que nós geramos nos últimos 32 anos.
Ou seja, a gente tem um crescimento exponencial dessa economia baseada em dados. E é aí que o direito passa a se preocupar em estabelecer, de um lado, os direitos e garantias das pessoas, que são as titulares de informações que a elas correspondem quando se trata de dados pessoais, e, do outro, a inovação, o desenvolvimento econômico e tecnológico. Um pouquinho sobre o setor de tecnologia da informação e comunicação. Por que é importante falar do setor de TIC nesse momento, antes de entrarmos especificamente na dogmática da privacidade e proteção de dados? O setor de tecnologia da informação e comunicação ele é o setor que habilita, né, as transformações que nós acabamos de falar acima. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, tão somente, esse setor ele é denominado de macro setor de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e é composto por 4 grandes subsetores. O subsetor de telecomunicações, o subsetor de hardware, o subsetor de software e o subsetor de, de serviços de tecnologia da informação. Tá? Em 2019, esse setor representou 7% do PIB brasileiro. Né, e empregou 1,5 milhão de trabalhadores. Trabalhadores com alta longevidade educacional, remuneração acima da média nacional, enfim, a gente tem de fato, como o Brasil, ganhado grande protagonismo em termos de alavancar nossa economia de transformação digital e de gerar bem-estar. Daí a relevância de termos uma legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora vamos falar um pouquinho do macro setor de tecnologia da informação e comunicação. Né? Por que é importante falar desse setor da economia? Porque basicamente é o setor que habilita essa atividade de processamento de dados. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa que processa dados pessoais para sua atividade econômica, ela vai ter na sua base produtiva, basicamente, alguma atividade especializada, componente dos subsetores do macro setor de TIC. Tá? O macro setor de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, ele é composto por 4 subsetores. O primeiro subsetor é conhecido como de conectividade. Todas aquelas empresas que atuam na parte de infraestrutura de banda larga, cabos, backbone, backhaul, enfim, as empresas que de fato estão na parte de infraestrutural, possibilitando a conectividade que nós todos temos hoje praticamente como dada, mas que não é uma realidade em todos os lugares do país. Em seguida, nós temos o subsetor de hardware. Né? O subsetor de hardware é aquele segmento empresarial que produz as manufaturas, os tangíveis tecnológicos. É o exemplo dos dispositivos de smartphone, tablet, roteadores, enfim, toda essa parte que a gente consegue ver, apalpar e, de fato, trabalhar em cima. Passamos, então, para o subsetor de software. O subsetor de software é compreendido por empresas que atuam basicamente, preponderantemente, no setor de intangíveis. Né? Eles trabalham com desenvolvimento de linguagem de programação, interfaces com usuários, enfim, é um ramo super especializado do macro setor de TIC. É importante a gente entender toda essa fisionomia, essa taxonomia do macrosetor, justamente para a gente começar a entender a atribuição de responsabilidades desse novo direito digital. Em seguida, nós temos o subsetor de serviços, serviços de tecnologia da informação, que é intensivo em mão de obra, que requer um mercado laboral extremamente competitivo e que tem profissionais altamente qualificados. Esse macrosetor, ele gerou para o país o que equivale a 7% do PIB no ano de 2019. É uma produção de 494 bilhões de reais. A gente está falando aqui de um contingente, nesses 4 subsetores, no total de 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras, profissionais altamente especializados, de alta longevidade educacional e remuneração acima da média. Enfim, de fato, o Brasil tem conseguido, em alguma medida, fixar valor para essas cadeias de tecnologias aqui no Brasil, especialmente nos subsetores de serviços, de TI e de softwares. Como isso tudo impacta e transforma o direito? Né? É importante a gente falar do direito no contexto de transformação digital, primeiro, para a gente entender como essas transformações impactam as normas e, segundo, para a gente entender se de fato o direito digital é uma disciplina autônoma, com características próprias e que, portanto, deve ser estudada de forma quase que autárquica em relação aos demais ramos das ciências do direito. Primeiro, já vou dizer logo de plano que não.
o direito digital não é uma ciência autônoma, não é um ramo do direito completamente isolado e desprendido dos demais ramos do direito. A gente vê, por exemplo, que o exercício de direitos tradicionais em ambientes eletrônicos, ele passa, na verdade, por uma transmudação das relações sociais, das relações econômicas que acontecem no ambiente físico para esses ambientes eletrônicos. Então, um contrato, ele ainda exige partes capazes, objeto lícito e possível, forma não prescrita em lei, forma não defesa em lei. Né? Independentemente se esse contrato é feito num ambiente eletrônico, independentemente se esse contrato é feito fisicamente. E como que o direito digital vem impactando essas questões? A gente tem falado muito do direito como a ciência que estuda as normas dirigidas ao agir humano, né? Como que a gente atribui responsabilidades no ambiente eletrônico? Como que a gente define direitos e deveres e obrigações? Primeiro, é justamente isso, entendendo essa taxonomia do setor e compreendendo a quem atribuir de fato direitos e obrigações. Então, a gente tem um conjunto de ramos que regulam essas relações jurídicas desempenhadas em meio digital, que são basicamente os mesmos ramos do direito tradicional, mas transmudados, com uma característica um pouco diferente, justamente por serem exercidos num ambiente característico de ativos intangíveis. Escalabilidade, transbordamento e assim por diante, como nós já vimos anteriormente. Então, no ramo de direito autoral, por exemplo, a gente tem cada vez mais a necessidade de consultorias especializadas para que realizem, de fato, uma atividade de segurança jurídica e que garantam a remuneração de direitos. Internet das coisas, nós temos desafios relacionados à regulação, à tributação, muita insegurança jurídica em como classificar a atividade, se de fato é um serviço de valor adicionado, se não é um serviço de valor adicionado, se é um serviço de comunicação móvel ou não. Tudo isso vai definir desinências tributárias diversas, mas é um tipo de problema regulatório. Audiovisual. Temos grandes problemas da legislação em impedir propriedades cruzadas entre provedores de conexão e provedores de conteúdo audiovisual. A gente tem esses problemas que, na verdade, remanescem de um marco regulatório que foi erigido numa realidade eletrônica e não digital, né? Então, nós temos diversos desafios para conseguir colocar esses agentes produtivos dentro da regulação que não seja inibidora, mas, pelo contrário, que produza efeitos benéficos para a sociedade. Plataformas, né? Elas garantiram mais acessos a mercados, reduziram intermediários e fizeram surgir aquilo que a gente chama de economia sob demanda, né? Mas elas trazem impactos de ordem laboral, de ordem previdenciária, né? Como isso se amolda às regras de direito atuais? Será que é necessário que haja uma transformação digital dessa parte do direito também? Responsabilidade civil e criminal. A gente tem cada vez mais as jurisdições mais fluidas, né? Os limites territoriais, eles não são grandes realidades estanques no direito digital. Então, a gente precisa de mais relações cooperativas entre os estados. Por exemplo, é o EMILAT, que é um acordo de cooperação em assuntos jurisdicionais estabelecido entre algumas nações. E ele é fundamental, por exemplo, para a gente entender questões de responsabilidade por produção de conteúdos em redes sociais, na internet e assim por diante. Então, a gente tem uma super especialização do direito. O direito ele não é mais uma ciência top-down, de cima para baixo, em que a gente colocava tudo nas caixinhas. O direito exige muito mais relações de cooperação, autorregulação regulada, regulações responsivas e assim por diante. Tributação, nós temos a questão do Digital Service Tax, né? Fluidez de jurisdições, responsabilidade das plataformas, remuneração de intangíveis, problemas de bitributação e assim por diante. Então a gente vê que, na verdade, o direito digital ele tem grandes desafios a resolver e que, na verdade, ele não é um ramo completamente diferente, autônomo, mas, na verdade, ele bebe muito das cadeias tradicionais da ciência jurídica, mas tentando colocar novos fenômenos, novas fenomenologias nas normas atuais ou ensejando mudanças legislativas. E, por fim, nós temos a questão da privacidade, né? A privacidade ela é um direito que a gente está vindo a compreender atualmente, né? Não é um direito extremamente um direito extremamente especializado que requer uma dogmática específica para a gente poder de fato forjar normas que sejam indutoras e não inibidoras desses negócios, mas que também garantam os direitos dos titulares, garantam direitos fundamentais das pessoas.
Portanto, uma conclusão que eu acho extremamente importante e pertinente é o seguinte: as normas que regulam, que disciplinam as relações forjadas em ambientes eletrônicos, em ambientes digitais, são normas que precisam ser muito mais indutoras e principiológicas, ex post e colaborativas, ou propor colaboração entre os agentes que estejam envolvidos. É isso que nós vislumbramos na própria Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que nós vamos falar um pouquinho mais a partir das próximas aulas. Gente, viemos até aqui entendendo um pouquinho da fenomenologia da economia e da sociedade movidas a dados. É importante que a gente, antes de falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tenha uma compreensão aprofundada sobre os fenômenos tecnológicos que ensejaram toda essa nova legislação protetiva. Por que é importante entendermos a tecnologia? Porque a tecnologia é uma constante em termos de relação com privacidade. Desde muito tempo, a gente vai ver na nossa próxima aula, a tecnologia ela foi um grande elemento catalisador de discussões relacionadas à privacidade. Desde o surgimento das primeiras câmeras fotográficas, passando pelos tabloides e assim por diante, e hoje a nossa realidade de redes sociais, de comunicação por smartphones e assim por diante. Então a gente percebe que, na verdade, a tecnologia é essa constante que vai dando um tom e que vai levando o poder público, o legislador, a editar normas para dar uma resposta a anseios sociais de maior proteção. Nessa aula, a gente compreendeu um pouquinho o que é a transformação digital. A gente viu características dessa transformação digital que foram muito bem enumeradas, elencadas no livro do Klaus Schwab. A gente tem características como mudanças a velocidades exponenciais, capacidade de processamento de dados cada vez mais ampliada, amplitude e profundidade das transformações nos mais diversos setores da economia. A gente tem uma conectividade ubíqua, pervasiva e presente, e a gente tem softwares e algoritmos extremamente especializados que hoje estão na palma das nossas mãos. A gente viu também algumas características das organizações que emergem dessa realidade. E é importante notar que existe, eu me baseei muito no livro chamado Driving Digital Strategy, ou seja, dirigindo ou conduzindo a estratégia digital, do Sunil Gupta. É um livro bem interessante, escrito na Harvard Business Review, e esse livro ele demonstra claramente quais são de fato essas características dessas organizações. Por que é importante a gente entender características das organizações? Porque o direito precisa dar uma resposta adequada, de modo a não impedir aquilo que dá certo e coibir de fato aquilo que é abusivo. Como nós temos aquilo, dentre as características dessas organizações, a gente tem o fenômeno da plataforma. Organizações dos mais diversos ramos começam a se organizar em plataformas, e não apenas na tecnologia. A gente tem, por exemplo, organizações no sistema financeiro que passam a se formar plataformas, convidar empresas que inclusive antagonizam no mercado, concorrem no mercado, para oferecer soluções nas suas plataformas e assim monetizar na própria concorrência. A gente tem um processo de inovação aberta, em que a gente busca no mercado, as organizações estão cada vez mais em contato com o mercado, tanto para definir soluções, como para dirimir grandes problemas sociais. A gente tem um processo de desintermediação e multicanalidade, a gente tem um processo de valorização do serviço sobre o produto, a servitização, o produto como um serviço. E a gente tem uma prevalência das relações de acesso em detrimento das relações de titularidade, o que tem transformado a humanidade de uma forma espetacular, as pessoas de fato podendo consumir bens de consumo que outrora eram inatingíveis. A gente deu alguns exemplos de transformação digital, a exemplo da presença digital, dispositivos vestíveis e assim por diante, uso de inteligência artificial na área da saúde, no governo. A gente falou sobre impressão 3D, e um dos exemplos que eu acabei não citando, que vale a pena, é que até 2025 espera-se que nós tenhamos órgãos humanos produzidos em impressões 3D para fins de transplante. Isso pode ser um ganho econômico, um ganho social fenomenal. Esse é um novo tipo de tecnologia de transformação digital extremamente disruptiva. A gente também entrou um pouquinho na classificação ou na caracterização dos ativos intangíveis. Falamos que esses são ativos escaláveis, que têm efeitos de rede, que têm efeitos de transbordamento, e os dados como um grande exemplo.
E essas características ensejam a necessidade de edição de normas muito melhores, normas mais propositivas, normas mais principiológicas, normas ex post, normas que induzem colaboração entre os agentes econômicos e sociais. A gente falou também um pouquinho daquele livro Capitalismo Sem Capital, Capitalism Without Capital, do Westlake, em que ele traz essas características dessa nova fenomenologia. Inclusive, em 10 anos, a gente espera que 1/3 dos investimentos nas economias desenvolvidas se dê em ativos intangíveis e não em ativos tangíveis. A gente viu que os ativos intangíveis, eles se diferenciam-se do tangível de uma forma muito clara, né? Outrora nós tínhamos um carro, um artigo escasso, hoje nós temos uma linguagem de programação, um software que pode ser escalado indefinidamente. Tudo isso enseja novas regulamentações, novas normas, novas regulações. A gente falou um pouquinho sobre as tecnologias de transformação digital e conectividade, as perspectivas de investimentos, falamos aqui das perspectivas de investimentos no Brasil, o Brasil como, na verdade, um grande destino de investimentos dessas tecnologias, explicamos uma a uma dessas tecnologias, nuvem, internet das coisas, big data, segurança da informação, robótica, inteligência artificial, dentre outras. Fizemos uma distinção entre essas tecnologias de transformação digital e tecnologias de conectividade. E fizemos uma fala sobre a economia e sociedade movidas a dados, esboçando alguns números extremamente relevantes, como, por exemplo, o de 175 zettabytes até 2025, essa porção fenomenal de dados e informações, e o crescimento do fluxo global de dados, que já supera o fluxo financeiro e comercial. Depois, entramos um pouquinho para explicar o macro setor de TIC, um setor fundamental que representa um grande indutor de processamento de dados. E, por fim, nessa aula, a gente falou um pouquinho do impacto da transformação digital no direito. E falamos sobre o impacto dessa transformação digital nas relações, no agir humano em ambientes eletrônicos, como o direito digital não representa uma ciência completamente apartada, mas que emerge das ciências ou dos ramos dos direitos tradicionais. Falamos como o direito digital ele traz impactos no direito autoral, né, na internet das coisas do ponto de vista da sua própria regulação e tributação. Falamos do audiovisual rapidamente, do ponto de vista de como existe hoje uma grande confusão organizacional entre provedores de conexão e produtores de conteúdo e como isso não se reflete nas normas atuais. Falamos das plataformas e economia sob demanda e quais são os limites para se atribuir a uma plataforma a responsabilidade de recolher tributos em operações que são realizadas no seu ecossistema e assim por diante. Falamos de responsabilidade civil e criminal e da necessidade de normas que estimulem a cooperação entre jurisdição para fim de valer direitos dos titulares. E, por fim, falamos do direito tributário, né? Como o direito tributário, de fato, é impactado pelas transformações digitais. Temos problemas de bitributação de intangíveis, a exemplo de licenças de software. Temos a questão da Digital Service Tax, né? Os tributos sobre empresas digitais, se faz sentido ou não faz sentido. Temos questões relacionadas à atribuição de responsabilidade de plataformas para recolhimento de impostos nas operações realizadas no seu ecossistema e assim por diante. Todas essas questões são grandes desafios do direito digital e que certamente as instituições, tanto o Congresso quanto o STF, quanto o Poder Executivo e os agentes produtivos e sociedade civil, vão ter que se debruçar ao longo dos próximos anos. Na próxima aula, a gente vai começar a falar um pouquinho do conceito de privacidade. A gente vai começar a entender a história da privacidade, como nós chegamos num direito de proteção de dados. Existe alguma diferença entre privacidade e proteção de dados? Existe alguma diferença entre a intimidade e o sigilo? Existe alguma diferença entre aquilo que eu quero definir como que seja de domínio público sobre a minha pessoa? Eu tenho condições de decidir que tipo de dado meu pode ser coletado e tratado? Quais são os limites dessa privacidade? Como a gente estabelece um conceito de privacidade que seja inteligível para as instituições para a aplicação do direito? Né? Quais são os princípios que fundamentam essas relações? Como que a Lei Geral de Proteção de Dados, de fato, trouxe contornos normativos a uma fenomenologia extremamente complexa, difícil de compreender em certa medida. A nossa próxima aula vai ser um caminho para a construção de um conceito de privacidade, e nós vamos passar pelas diversas teorias que emergiram ao longo dos anos, vamos falar um pouquinho sobre a reconstrução desse direito à privacidade, para chegar, então,
na proteção dos dados, na tutela pública de dados pessoais. Pessoal, vamos fazer um breve quiz para ver se a gente conseguiu de fato assimilar algumas coisas que aprendemos no dia de hoje. A gente veio falando de transformação digital, o que significa isso, como ela impacta o direito, mas será que a gente de fato assimilou alguma das questões? É importante a gente ter essa propedêutica, essa zetética, para que a gente possa entender por que existe uma lei de proteção de dados. É esse o meu propósito aqui nessa primeira aula e vamos às perguntas. Pergunta número 1. Assinale a característica abaixo que normalmente não se apresenta nos ativos intangíveis. Letra A, escalabilidade. Letra B, transbordamento. Letra C, escassez. Letra D, efeitos de rede. É uma pergunta bem objetiva, né? Eu imagino que talvez você aí já tenha noção de qual é a resposta correta, né? Mas é importante sempre relembrar. Os ativos intangíveis são escaláveis ou não? Né? O que significa a escalabilidade? Lembram? A escalabilidade é a capacidade de reproduzir indefinidamente o ativo, diferentemente do ativo tangível. Então, me parece que essa característica está presente, ela se apresenta nos ativos intangíveis. Então, eu não escolheria a letra A. Letra B, efeito transbordamento. Né? Lembramos o que é isso? Acho que talvez um exemplo que eu dei possa facilitar. Lembra o design do celular, smartphone de tela tocável, que a gente começou a usar em 2007 e que subitamente vários smartphones começaram a aparecer com o mesmo design? Lembra? Então, essa é uma outra característica dos ativos intangíveis. Eles transbordam, é difícil você mantê-los como uma propriedade exclusiva. Então, portanto, me parece ser uma característica que se apresenta nos ativos intangíveis. Escassez. Existe escassez nos ativos intangíveis? A escassez é a capacidade, é a faculdade que um ativo tem de ser atribuído única e exclusivamente a um titular de uma forma praticamente física, né? Sem necessariamente você fazer relações imputativas de normas. É obviamente que os ativos tangíveis ou intangíveis também podem ter titularidade. Um exemplo são os dados pessoais, de titularidade das pessoas. Mas o que eu estou falando aqui é do aspecto natural da coisa, físico da coisa. Os ativos intangíveis, eles estão adstritos à escassez? Parece que não é uma faculdade típica de ativos intangíveis, salvo raríssimas exceções, como a gente tem visto na blockchain, no uso de blockchain, que é a capacidade de a gente atribuir escassez a ativos digitais. Mas, em geral, a gente consegue replicar indefinidamente esses ativos intangíveis. Então, me parece que uma característica, né, que normalmente não se apresenta nos ativos intangíveis é a escassez. Então, eu anotaria a letra C, mas antes de fazer essa anotação, vamos olhar a última assertiva. Efeitos de rede. Essa característica está presente. Lembra do uso das plataformas? Quanto mais pessoas usam os produtos de uma plataforma, o serviço de uma plataforma, mais valor esse ativo vai gerar. Né? O exemplo é o aplicativo que identifica as rotas, trajetos de trânsito. Quanto maior for a base de dados a partir da qual essa plataforma pode beber suas informações, mais valor ela vai ter para o usuário final. Portanto, na primeira questão, nós temos como assertiva correta a letra C. Não são características dos ativos intangíveis, ou normalmente não se apresentam nos ativos intangíveis, a característica da escassez. Ok? Vamos para o número 2, a pergunta de número 2. Sobre a transformação digital é possível afirmar. Letra A. Não são previstos investimentos relevantes para o Brasil para os próximos 5 anos. Blockchain é um tipo de tecnologia de mobilidade. Lei de Moore é a relação entre o custo crescente do chip e o número de transistores nele instalados. E letra D. Desde 2014, o fluxo global de dados superou os fluxos de comércio e financeiro. Qual é a assertiva correta? Prestem bastante atenção, porque essa assertiva aqui é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Né? A gente começa a falar que não existem investimentos relevantes previstos para o Brasil em tecnologias de transformação digital nos próximos 5 anos. Lembra que nós falamos que a previsão para 2025, até 2025 no Brasil, é de investimentos da ordem de 465 bilhões? Ou seja, nós temos sim, de fato, investimentos relevantes que podem afluir ao país. Então, a letra A não é uma assertiva correta. Letra B. Lembre-se que nós estamos procurando a assertiva correta.
Blockchain é um tipo de tecnologia de mobilidade. Errado. Blockchain é um tipo de tecnologia de transformação digital. Mobilidade está muito mais afeita às tecnologias relacionadas à conectividade. Lei de Moore é a relação entre o custo crescente do chip e o número de transistores nele instalados. Pegadinha. É a relação decrescente do custo do chip, né? Lembre-se que a cada 18 meses a capacidade de processamento de um chip dobra, certo? O que gera, na verdade, uma redução de custos desse tipo de tecnologia. Então, a letra C é uma letra errada. E letra D, desde 2014, o fluxo global de dados superou os fluxos de comércio e financeiro. Correta. A assertiva correta é a letra D. Nós temos, desde 2014, um fluxo de dados que supera o fluxo de finanças e o fluxo de comércio. Ok? Número 3. Sobre o impacto da transformação digital no direito, é correto afirmar. Lembre-se, é correto afirmar. Letra A. As novas fenomenologias requerem normas principiológicas, ex post e colaborativas. Letra B. A regulação dos novos modelos de negócio deve seguir a lógica da economia tangível. Letra C. As novas fenomenologias dificultam a ação dos operadores jurídicos. E letra D. O direito digital é um ramo completamente novo e autônomo do direito. Essa questão ela envolve o entendimento que nós chegamos de que o direito na era digital é um direito muito mais principiológico, não necessariamente estanque. Quando nós falamos de princípios, nós necessariamente vamos nos remeter à grande doutrina de Robert Alexis, né, em sua teoria dos direitos fundamentais. O que Alexis trouxe naquela literatura? Ele trouxe uma forma de racionalizar a argumentação jurídica que seja baseada na colisão de princípios, né? Quando existe uma colisão dos princípios, você tem uma relação de preponderância entre eles. Você nunca vai descartar um princípio para favorecer o outro. Você vai simplesmente estabelecer uma relação argumentativa que demonstra a preponderância de um desses princípios. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de direitos fundamentais relacionados à temática de proteção de dados, nós estamos falando de uma norma extremamente principiológica, como nós veremos nas aulas subsequentes. Então, existe com frequência uma colisão de valores. E é importante que o jurista, seja ele um profissional de proteção de dados na empresa, no setor público, operador do direito no cotidiano, ou mesmo um intérprete, né, administrativo, como os conselheiros diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou, por exemplo, um magistrado, é importante que ele faça algum exercício de sopesamento de modo com que ele não encaixe ou ele não crie condições de inibição ou que desrespeite a própria lógica da legislação. Então você tem uma leve tensão entre direitos e garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, a liberdade de fluxo informacional, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. Isso perpassa por todo o texto normativo da LGPD. A LGPD, portanto, ela é uma norma que é um perfeito exemplo de legislação típica dessa economia digital, que é basicamente a transmudação do direito tradicional por um direito muito mais cooperativo, autorregulatório, que induz e propõe padrões, que propõe diálogo entre as autoridades e setor regulado, que propõe e estimula o diálogo entre os titulares dos dados e os agentes da cadeia de tratamento, né, que fomenta as boas práticas de segurança da informação. Enfim, é um direito que reconhece que não é capaz de incluir em dicções, né, em enunciados normativos, os grandes desafios sociais, mas que é necessário, sim, um trabalho argumentativo, um ônus narrativo, né, um ônus de narrativa daquele que tanto trata o dado, como daquele que vai fazer, eventualmente, um juízo daquela ação de tratamento, se ela é adequada ou não. Portanto, estamos falando aqui de um direito extremamente contextual, um direito que emerge do problema para a solução, que é um direito bottom-up, como tem sido chamado. Então, olhando as assertivas novamente, a gente percebe que a letra A é a letra correta.
As novas fenomenologias requerem normas principiológicas, ex post e colaborativas. Quando a gente diz normas principiológicas, estamos falando justamente dessa colisão de valores, né? Em que um prepondera em um momento, num outro contexto vai preponderar outro direito. Normas ex post, ou seja, que precisam de regulações mais pormenorizadas, mas que tenham lacunas suficientes para padrões de mercado, para boas práticas, de modo com que os agentes da cadeia tenham algum incentivo, né, normativo ou institucional em cumprir as normas. É diferente, por exemplo, de normas consumeristas, em que você tem um risco da atividade relacionado a uma responsabilidade objetiva e assim por diante. A gente vai ver, especificamente na hora que formos falar de responsabilidade de proteção de dados, da responsabilidade dos agentes na cadeia de tratamento, que o legislador preferiu a responsabilidade subjetiva, né? Exceto no âmbito de relações de consumo, que são relações muito especializadas de dados pessoais. Em geral, a relação é de responsabilidade subjetiva. E nós vamos ver isso aqui à frente. E colaborativas, né? O artigo 54 da LGPD, ele fala bastante da questão do fomento às boas práticas, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados homologando, chancelando, reconhecendo e valorizando o que o mercado, de fato, tem definido nas suas atividades e, obviamente, numa relação dialógica com os titulares. Ok? Então, portanto, a letra A é a letra correta. A letra B não poderia ser porque a gente está falando que os novos modelos de negócios devem seguir uma lógica diferente, uma lógica normativa diferente da economia tangível. A gente cita muito o direito antitrust, né? As novas fenomenologias dificultam a ação dos operadores jurídicos? Não necessariamente. Elas são desafiadoras no momento em que as jurisdições precisam ser muito mais cooperativas, né? O Poder Judiciário brasileiro vai ter que dialogar muito mais com outras jurisdições a fim de valer efetivamente direitos e obrigações. As novas fenomenologias... o direito digital é um ramo completamente autônomo e novo? Não necessariamente. O direito digital ele é um ramo que está no contexto do direito tradicional, né? Mas ele, de fato, possui algumas características diferentes, que são essas que nós falamos, principiológica, ex post e assim por diante, mas que, via de regra, ele vem disciplinar o agir humano, só que em ambientes virtuais, em ambientes digitais, em contextos um pouquinho diferentes. Enfim, agradeço a participação de vocês nessa primeira aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Nós entendemos toda essa fenomenologia que antecede o arcabouço normativo. A gente aprendeu que essas normas de proteção de dados vão ser normas diferentes. Eu vou conduzi-los pelos artigos que eu pensei da legislação, que eu entendo que são mais interessantes para essas aulas preliminares, né? A gente, obviamente, pode fazer aprofundamentos posteriores. E na próxima aula a gente vai começar a falar do histórico, né? Da privacidade e proteção de dados, de onde emergiu esse direito, que foi um pouquinho que eu já disse aqui nessa aula. Eu trabalho com proteção de dados e sou encarregado adjunto de proteção de dados da Brascom. Venho trabalhando na formulação da lei desde o início da sua tramitação no Congresso Nacional, desde antes, né, nas consultas públicas no Ministério da Justiça, quando eu tive a oportunidade de contribuir com os debates, junto com uma porção de pessoas super especializadas. E hoje nós temos, de fato, uma norma em eficácia, né, salvo as partes das sanções, como a gente vai ver no futuro, e que tem por objetivo, de fato, trazer mais segurança jurídica para investimentos no Brasil, ao mesmo tempo que nós vamos respeitar direitos das pessoas, direitos e garantias fundamentais. Estamos muito empolgados com a nossa jornada, com a nossa aula. Eu agradeço novamente a sua atenção. Espero que essa aula tenha ficado muito clara, porque ela vai servir de fundamento para a gente começar a fazer a nossa jornada na Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, fiquemos juntos na próxima aula para a gente entender um pouquinho como surgiu o direito à privacidade e como ele se transformou, na verdade, numa proteção de dados pessoais. Fique comigo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.